Boa noite a todos e a todas, especialmente a todas, né, no dia de hoje, 8 de março, Dia Internacional da Mulher. O SEJUSMIG volta, né, aproveitando esse momento, a parabenizar e a homenagear as mulheres do Judiciário Mineiro, que hoje são em maioria. E a gente hoje trata de um assunto muito importante, tanto para as mulheres quanto para os homens trabalhadores do serviço público, do judiciário e de outros setores. Então a gente cumprimenta a todos os presentes e também aqueles que estão nos assistindo, né, pela internet, a transmissão dessa palestra. A luta do SEJUSMIG de combate ao assédio moral, ela vem de anos. Na verdade, até a própria Lei 116, Lei Complementar 116, já é fruto desse trabalho de 2011, né, do SEJUSMIG, em parceria com o SIJUS, na época, para que essa lei fosse criada e que a gente pudesse, então, tipificar os casos de assédio moral. Então, a lei, inclusive, é pioneira no Brasil. Foi o primeiro estado a ter essa lei implementada e com muita honra para o SEJUSMIG ter participado de todo esse processo. E aí também, de forma quase que inédita, sermos a primeira comissão formada, em primeiro momento, informalmente, uma comissão institucional do SEJUSMIG e do SIJUS, Comissão Conjunta de Combate ao Assédio Moral, da qual faz parte o psicólogo que hoje vai fazer a palestra para a gente, o Arthur Lobato, especialista no assunto, o Rui Viana, que é o nosso vice-presidente, também contando com assessoria jurídica, e que a gente começou a difundir esse tema para os nossos colegas e a demonstrar o que é o assédio moral, como as pessoas deveriam se preservar, o que elas têm que fazer para poder comprovar, né, a prática, se elas estão sofrendo, estão sendo vítimas de assédio moral. E depois, mais recentemente, em 2016, a gente conquistou a outra lei, que é a 22404, também com uma iniciativa muito importante de participação do SEJUSMIG e de alguém ligado aos nossos quadros, que é o doutor Humberto Lucchesi, que idealizou a instituição dessa lei em Minas Gerais, elaborou um anteprojeto de lei. Nós fomos à Assembleia Legislativa com o doutor Humberto e junto ao Sindalengue e ao Sindifisco, nós distribuímos o projeto de lei e o projeto de lei então se transformou na lei que agora determina que seja feito esse debate sobre o assédio moral no âmbito da administração pública e dos poderes todos os anos. Ou seja, não só existe o assunto, não só existe uma lei que tipifica o assédio moral, mas agora é obrigado a conversar sobre ele. É obrigado que as administrações públicas reconheçam a existência e conversem sobre o assunto. Então é com muita honra, com muita satisfação que eu chamo aqui para falar sobre esse tema para a gente hoje, alguém que tem nos ajudado muito no combate a essa prática do assédio moral, que é o psicólogo Arthur Lobato. Obrigado, Sandra. Suas palavras sempre muito gentis. Eu vou dar boa noite para a plateia, boa noite para quem está nos ouvindo nessa transmissão. Eu só vou pedir licença para sentar um pouquinho. Eu estou com um materialzinho aqui para a gente não perder o fio da meada. Primeiro, antes de eu falar um pouco do nosso tema da palestra, não poderia deixar de registrar o meu agradecimento profundo à diretoria do SEJUSMIG, que esse mês nós inteiramos 11 anos de parceria. E é muito importante o SEJUSMIG ter participado, ter acreditado nesse projeto, porque quando a gente trabalha esse projeto, que a gente chama de Saúde Trabalhador, Combate ao Assédio Moral, é um projeto praticamente invisível. Porque quem sofre o assédio moral, ele chega no sindicato, ele é preservado de ser divulgado o seu nome, os seus fatos. Nós não damos visibilidade à vítima, nós damos visibilidade que o fenômeno existe e que precisa ser combatido. E muitas vezes, né, a diretoria fala, mas que trabalho é esse que a gente não vê? Porque quando a gente trata de saúde, quando a gente trata do ser humano, esse ser humano que quando assediado, chega aos prantos, chega desesperado, chega sem saber o que fazer, esperando do sindicato a sua última forma de agir. Quantas vezes eu ouvi as pessoas falando comigo, eu nunca pensei de vir ao sindicato, mas é a última esperança que eu tenho. E é justamente nessa questão da esperança, nessa questão do apoio psicológico, no apoio jurídico, no apoio sindical,
que o servidor crie um laço de confiança. Não comigo, Arthur. Eu sou simplesmente mais um profissional que trabalha pelo SEJUSMIG em prol da saúde do trabalhador. E a questão do assédio moral, ela não é simplesmente uma questão de um atendimento clínico. A questão do assédio moral, ela tem essa interface com o jurídico, ela tem essa interface com o movimento sindical, porque a pessoa precisa de uma atuação, ela não precisa só de uma resposta, ela precisa que haja uma intervenção na própria organização do trabalho. Porque a primeira dica que eu vou dar para vocês é essa: o assédio moral, ele está ligado à organização do trabalho. Uma organização do trabalho que permite, que incentiva e que não coíbe o assédio moral. E é muito importante o que a Sandra explicou, porque quando nós começamos esse trabalho em 2007, nós fizemos várias palestras nas regionais e o presidente do Tribunal de Justiça falava: não existe assédio moral, esse negócio de assédio moral é balela. E ao mesmo tempo o sindicato recebia uma série de servidores, procurando principalmente o jurídico, queixando do sofrimento, dos maus tratos, das humilhações, e o jurídico falava: mas não tenho prova. Essa é outra característica do assédio moral. O assédio moral é diferente do conflito, onde há a verbalização, agressões maiores, porque o assédio moral é feito de uma forma sutil, é feito de uma forma a minar a sua autoestima. E quando a gente fala de assédio moral, quando a gente combate o assédio moral, nós estamos querendo preservar a dignidade da pessoa humana. E quando nós falamos de dignidade da pessoa humana, é uma conquista nossa, cidadãos e cidadãs brasileiros, da Constituição de 88, que está sendo rasgada, emendada, porque o que afinal é dignidade? Dignidade são nossos valores subjetivos, dignidade são nossos valores morais, dignidade é a forma como nós agimos e nos comportamos no mundo. E o assédio moral, ele vai afetar justamente isso, a nossa dignidade, a nossa honra. Por isso que o termo moral é importante, porque ele ataca os nossos valores subjetivos mais íntimos. E ao longo dessa palestra nós vamos dar alguns exemplos aqui. Quando esses servidores procuravam o sindicato falando de assédio moral, o sindicato se preocupou, porque o jurídico não estaria como poder dar um apoio para essas pessoas, porque o jurídico ele trabalha em cima de fatos objetivos, provas documentais e provas testemunhais. E o que existia ali é o sofrimento dessa pessoa. Então, com muita ousadia, o SEJUSMIG, me convidou para trabalhar aqui, nós começamos desenvolvendo um grupo de estudos, esse grupo de estudos fez formação de diretores, advogados participaram também desse grupo de estudo, virou um grupo de trabalho, e nós criamos uma das primeiras questões que também foi inédita, eu acredito, no movimento sindical, que é o plantão de atendimento às vítimas de assédio moral. E para evitar esse sofrimento dessa pessoa, de ter que fazer sua narrativa com o diretor do sindicato, de fazer para o advogado, e depois fazer para o psicólogo, nós trabalhamos em equipe. Então a vítima aqui, ela é recebida, ela faz seu discurso, e nós depois nos reunimos para fazer essa avaliação. E aos poucos, nós começamos a perceber que era muito importante que nós tivéssemos uma lei que protegesse o servidor. Por quê? Porque vocês, trabalhadores do judiciário, sabem muito bem que o judiciário funciona a partir do texto, do documento, da lei. Então era muito fácil falar: não, esse negócio de assédio moral é balela. E eu me lembro do grande esforço do SEJUSMIG no ano de 2010, 2011, quando teve uma série de projetos em prol dos servidores. O encontro que nós fizemos, que foi intersindical do serviço público, junto com o Sindalem, os sindipúblicos, que são os servidores executivos e do legislativo, e levamos uma minuta, uma proposta de projeto de lei para a vice-governadoria, e que foi encampada e teve uma mobilização muito grande da diretoria, porque esse trabalho tem que ser falado junto aos deputados,
a categoria participou lotando das assembleias e, para minha surpresa, né, para minha agradável surpresa, nós conseguimos a Lei 116, que essa lei aqui, ela está disponível também no site. A lei se complementar 116 de 11 de 1 de 2011, que dispõe sobre a prevenção e a punição do assédio moral na administração pública estadual. Ora, a partir do momento que nós temos uma lei que fala de prevenção e punição, é porque existe um fenômeno. Então, a lei, ela traz essa importância, que ela traz o fenômeno à realidade. Se eu estou tendo uma lei de prevenção e punição ao assédio moral, porque tem um assédio moral acontecendo. E isso nos ajudou muito. O Tribunal de Justiça demorou um pouco para montar sua comissão paritária. Hoje mesmo eu participei de um debate na ouvidoria do Estado, que é a ouvidoria que recebe as denúncias de assédio moral do Executivo, e como foi bom o debate lá, porque agora as pessoas têm onde se amparar, têm onde se escorar. Mas a lei, ao mesmo tempo, ela não resolve a questão principal do assédio moral, porque o assédio moral é feito de uma forma sutil, de uma forma de interpretações, de subjetividade. E o que nós podemos comprovar na relação assédio moral e saúde é o sofrimento da pessoa. E esse sofrimento que nós trabalhamos aqui, uma forma de tentar diminuir esse sofrimento, de orientar a pessoa, dela entender que ela não é culpada de estar doente, de estar sofrendo. Ela simplesmente é uma vítima, foi um alvo do agressor, né? O assédio moral também, ele é chamado de psicoterrorismo. Por quê? Porque é um terrorismo mental. O assédio moral é chamado de uma violência invisível no ambiente de trabalho. Por quê? Porque a violência visível é a violência de uma agressão física. Se você sofre uma agressão física, você vai no ML, você registra o boletim de ocorrência e fica provado, né, que você realmente sofreu uma agressão física. E a violência moral? Você ser xingada todo dia, ser humilhada, ser desprezada, ser tratada como se não fosse nem gente, a isolamento, recusa de comunicação. Isso tudo que acontece no ambiente de trabalho vai fazendo com que a pessoa tenha problemas com a sua autoestima, problemas com a sua capacidade de trabalho. Porque nós temos que entender que o assédio moral, ele está ligado a essa nova organização do mundo do trabalho, em que as pessoas têm que ser flexíveis, envolvidas com o serviço, levar serviço para casa, trabalhar sábado e domingo. E por mais que você faça, se você for assediada, nunca vai estar bom. É importante também a gente falar que no assédio moral, quem é vítima de assédio moral, geralmente são pessoas competentes, são pessoas que querem fazer a diferença. E essas pessoas parecem que são ameaças a chefes retrógrados, a colegas que não querem ter um compromisso que todo trabalhador tem com o seu trabalho. E essas pessoas, elas aos poucos vão sendo isoladas, vão sendo massacradas e sem perceber o que está acontecendo. Então, quando a gente vem falar aqui sobre assédio moral, nós queremos falar dessa prevenção. E a prevenção, ela passa muito pela informação. Então, a informação é um trabalho também que o Sejusmig tem feito. O material que a gente produz aqui é levado para congressos científicos. O trabalho do Sejusmig, ele tem um referencial da comunidade científica. Tanto é que, graças a esse trabalho, eu fui convidado a fazer parte da equipe da doutora Margarida Barreto, que é das maiores especialistas do Brasil e talvez do mundo nessa questão do assédio moral. Então mostra o reconhecimento da comunidade científica, não ao trabalho do Arthur, mas ao trabalho do Sejusmig, que teve coragem de enfrentar, de colocar esse tema, de não desistir, de ter um profissional aqui que está 100% vestindo a camisa do sindicato em prol da saúde do trabalhador. Então, para a gente também pegar um pouco de alguns elementos, nós temos que entender, afinal, o que é o assédio moral. Essa cartilha aqui, que vocês estão vendo na minha mão,
Essa cartilha é uma produção do Sejusmig a partir de um trabalho que eu fiz, que são análise de 53 casos que tinham componente de assédio moral, 53 casos que eu selecionei entre 2007 e 2014. O Sejusmig, ele me deu uma oportunidade de eu ter um tempo para trabalhar nessa cartilha, que foi um trabalho realmente cansativo, mas que o resultado final me deixou muito satisfeito. Então vamos entender direito o que é conceito de assédio moral. O assédio moral no trabalho é definido como qualquer conduta abusiva, gesto, palavras, comportamento, atitude, que atente por sua repetição ou sistematização contra a dignidade ou integridade psíquica ou física de uma pessoa, ameaçando seu emprego ou degradando o clima de trabalho. Bom, então no próprio conceito, do assédio moral, esse conceito é da Mary Fraser Irigoyen, ela coloca: o assédio moral é um fenômeno que acontece no ambiente de trabalho e é definido por condutas abusivas. Olha que importante: gesto, palavras, comportamentos ou atitudes. Então nós estamos saindo do campo da objetividade jurídica e entrando no campo da subjetividade do ser humano. O gesto. Eu vou dar um exemplo mais simples que todos vão entender. Muitas vezes você está no trânsito, você toma uma fechada no seu carro, você dá uma buzinada para a pessoa e a pessoa faz aquele gesto ofensivo com o dedo, mandando você para aquele lugar. A gente fica indignado. A pessoa está errada e com aquele gesto ela me ofendeu. Então vocês imaginam esse gesto sendo repetido no ambiente de trabalho. O gesto é silencioso, o gesto ofende. Palavras, palavras denegrindo a sua imagem, a sua honra, comportamentos como não cumprimentar a pessoa, não dar bom dia, o básico da cordialidade, o básico de um dos deveres do servidor, que se chama urbanidade. Ninguém precisa gostar do seu colega do trabalho, mas nós temos que respeitar esse colega, porque esse colega é diferente. Cada pessoa de um jeito. Essa que é a riqueza do ser humano. Cada um é um. E nós temos que respeitar o outro, nós temos que respeitar o diferente. E o assédio começa muitas vezes nessa questão da diferença. Da pessoa que não aceita o outro, que não aceita a opinião do outro. É igual eu ouvi hoje, vou repetir uma frase que eu ouvi. É um gestor que, quando nós estávamos na ouvidoria do sistema penitenciário, ele falou: no dia que eu tiver que bater no peito e falar para todo mundo que eu sou chefe, eu estou com algum problema. Porque você, para ser chefe, você já tem o cargo. Você tem que ser um líder. E o que nós vemos acontecer nesse novo mundo do trabalho são pessoas que se comportam como verdadeiros ditadores, que não respeitam os limites e as capacidades de cada um. Porque cada ser humano é diferente do outro. Não adianta você querer que uma pessoa produza tanto e que o outro acompanhe esse mesmo ritmo. Pessoas são diferentes. E mesmo aquelas que começam a produzir muito, que dão tudo de si, elas percebem que no momento que elas adoecem, ou que tem algum problema e que diminui um pouquinho só a produtividade dela, ela deixa de ser tratada como uma referência para ser tratada como alguém que não serve mais, como alguém que não presta. Isso que é o assédio moral. É você ser tratado como ninguém, como um lixo. E como é que nós vamos fazer para enfrentar isso? Nós temos que enfrentar isso com solidariedade. E o que significa solidariedade? Solidariedade é quando eu deixo de falar o meu problema e o problema da minha colega, o problema do meu colega, para nós começarmos a falar o nosso problema. Porque o combate ao assédio moral, ele parte da solidariedade das pessoas alertarem: olha, nós estamos vendo, você está sendo humilhada, você está sendo escolhida como vítima, você é o alvo. Mas o que acontece? Nós vivemos um mundo de tanta competitividade, onde o individualismo no trabalho parece que é a lei, que nós nem nos preocupamos com o outro. Isso é problema dela, isso é problema dele. E essa falta de solidariedade
é que faz com que o assédio moral se propague. E não se esqueça, a próxima vítima pode ser você. E é importante também a ação do sindicato. O sindicato presente, levando essa temática, distribuindo cartilhas, levando a temática nos congressos. Nós fizemos, desde o ano passado, uma ampliação nesse nosso projeto de combate ao assédio moral, e nós instituímos também a Clínica do Trabalho, onde nós temos um atendimento individual para pessoas que, mesmo que não seja o assédio moral, estejam vivendo um processo de sofrimento. E qual que é a diferença da Clínica do Trabalho para a clínica convencional? Que nós colocamos esse significante trabalho como centro do nosso foco terapêutico. Porque é esse trabalho que está gerando sofrimento, esse trabalho que parece que é vivo, né? Que não é só a tarefa, é o que acontece no seu trabalho, nas suas humilhações, esse trabalho que parece que é vivo, que você sai do fórum, sai da sua vara, da sua secretaria, com aquele trabalho, com aquele pensamento na cabeça, pensando nas humilhações, deita pensando naquilo, não consegue dormir, quando dorme tem pesadelos, ou seja, houve um desequilíbrio emocional causado pelo assédio moral. Porque o assédio moral, eu repito mais uma vez, é uma série de fenômenos que vão levar ao adoecimento do trabalhador e da trabalhadora. E esse adoecimento, quando a pessoa adoece, ela vai adoecer do que a gente chama de grandes quadros de transtornos mentais e emocionais. A depressão, a ansiedade, a síndrome de pânico. E vão aparecendo os pequenos sintomas: falta de sono, desmotivação para ir para o trabalho, taquicardia quando chega perto, dores no estômago. Faz-se um exame clínico e não tem nada. Por quê? Porque a pessoa já está somatizando. Porque o equilíbrio que nós precisamos, o equilíbrio mental e emocional, é quando nós conseguimos lidar com as adversidades de forma saudável. Mas no assédio moral, as adversidades vão ser tantas que vão minando o que a gente chama de vontade racional. E a emoção, ela está dizendo: não estamos dando mais conta. Não adianta a razão querer se ocultar o problema, porque a emoção aflora numa crise de choro inesperada, numa lembrança que te faz ter raiva. E quando se procura um tratamento, né, a partir desses sintomas, ansiedade, uma tristeza que pode virar uma depressão, a medicina clássica, a psiquiatria, ela vai trabalhar no sintoma. O psiquiatra, ele não quer saber, pela formação dele, ele não quer saber o que aconteceu no seu trabalho, na sua vida. Ele quer saber se você está o quê? Você está triste? Toma esse remédio para ver se melhora. Às vezes dá certo, às vezes não. Se não der, vão trocar. Por quê? Porque os remédios também são assim, fazem efeitos para uma pessoa e para outras não. O outro, você vai, eu estou muito agitado, então vou te dar um remédio para baixar a ansiedade. Então são, como se diz, medidas paliativas. Porque o foco do problema está no assédio moral, que é um abuso de poder, um abuso de autoridade, e esse abuso de poder e autoridade gera uma impotência nas pessoas de poderem reagir. Como reagir contra o chefe? Como reagir se eu estou em estágio probatório? Como reagir se eu não tenho nenhuma prova, não tenho nenhuma testemunha? Então, mais uma vez, é importante, muito importante também, essa outra atitude dos sejos vivos, que não bastou só a lei. Tem a lei, mas a lei tem que ser acionada. E para ela ser acionada, a gente cai mais uma vez na questão jurídica. Então, muito louvável essa iniciativa dos sejos vivos, do Luquezzi Advogados, com apoio do deputado, né, Rogério Correia, que instituiu a Semana Estadual de conscientização e prevenção e combate à prática de assédio moral no âmbito da administração direta e indireta dos poderes do Estado. Essa lei, por mais que se possa criticar, ela é um marco, porque a iniciativa privada não tem lei sobre assédio moral. Na iniciativa privada, quando uma pessoa prova o assédio moral, o juiz, o desembargador, ele tem que colocar lá o dano moral continuado.
Porque não existe esse conceito assédio moral dentro da lei com relação à CLT. E também não existe nenhuma lei several que possa proteger os servidores no âmbito do Serviço Público Federal. Então, quando o Sejusmig consegue a lei, consegue a aprovação da lei, consegue sensibilizar os deputados para instituir a semana, ontem eu estive no IEFA, que é um órgão público, amanhã nós vamos estar na Assembleia. É importante porque essa semana está fervendo de debates. O Sejusmig fez uma visita aqui em Belo Horizonte, distribuindo a cartilha, porque essa cartilha também ela já foi distribuída em várias comarcas do interior, e a gente combate o assédio moral com informação, porque a informação é que nos empodera, a informação é que nos faz ter argumento. Agora, mais do que informação, nós temos que ter um sindicato atuante na defesa desse trabalhador, porque a gente é pago para trabalhar, nós não somos pagos para aguentar humilhação, coerção e sair do trabalho abatido, sofrendo, levando esse problema para a família ficando impotente, a pessoa assediada, cada vez caindo num quadro maior de depressão, de tristeza, e o pior, achando que a culpa é dela. Para vocês entenderem como o assédio moral é tão bem feito, é como se, fazendo um comparativo, é quando uma mulher é estuprada e que o estuprador fala: ela me provocou com o corpo dela, ela me provocou com a roupa dela. Ou seja, a vítima que é culpada. No assédio moral nós podemos fazer esse mesmo procedimento. A pessoa é humilhada, a pessoa é desvalorizada, a pessoa é tratada de uma forma cruel, que a crueldade às vezes, gente, não é só o grito, não é só a forma agressiva, a crueldade também está no silêncio, no olhar de desprezo, no gesto que te faz se sentir um ninguém. Como eu ouço muito aqui, eu me sentia um lixo, ou seja, eu não tenho valor nenhum. E nós temos que entender que no serviço público o assédio moral, o adoecimento é pior, porque o assédio moral é usado na iniciativa privada como uma forma de desmoralizar a pessoa, de discriminar a pessoa, de forma que essa pessoa peça demissão, ou seja, demitida porque não está mais rendendo o serviço. No serviço público, a estabilidade, que deveria ser uma ferramenta para que os servidores se unissem contra o assédio moral, a estabilidade é um fator. Não, eu tenho que aguentar, eu tenho que suportar. Se eu sair daqui, onde é que eu vou trabalhar? Está crise, está desemprego. E muitas vezes a própria família cobra desse servidor ou dessa servidora assediada que ela não pode largar o tribunal. Concordamos, mas ela tem que ter um apoio familiar, que a pessoa entenda que aquela crise de choro, que aquela tristeza está sendo gerada pelo ambiente de trabalho. E quem defende os trabalhadores é o sindicato da categoria. Por isso a necessidade do sindicato atuante, uma diretoria corajosa, como eu afirmo que essa diretoria do Sejusmig é. Então, nós já colocamos aqui alguns conceitos, Dignidade, subjetividade, autoestima. Se você vai trabalhar e é elogiado, é bem tratado, é claro que a sua produtividade, a sua sensação de satisfação de estar trabalhando vai ser muito grande. Agora, se você vai trabalhar e você é sempre humilhado, desprezada, tira seu serviço, não, você mal dá conta de ficar no balcão, ou então, igual eu já ouvi, você não serve nem para bater carimbo. Pessoas com curso superior de direito, com mestrado, é uma humilhação, gente. E o que acontece na humilhação? Mas a gente pode falar aqui a noite inteira sobre assédio moral, mas eu vou pegar uma palavra: humilhação. Quem aqui nessa sala, quem aqui desse outro lado da tela, nunca foi humilhado? Todos nós já fomos humilhados. E qual que é a sensação que a gente tem quando a gente é humilhado? Vergonha, medo, culpa. Nós não queremos falar daquilo, nós vamos tentando empurrar esse mal-estar. Agora, e se você é humilhado todo dia, sem motivo, sem justificativa?
É aí que acontece aquele processo, né? O assédio moral é um processo de você introjetar a culpa, ou seja, a culpa é minha. E contra essa violência invisível, contra esse psicoterrorismo, contra essa dor invisível que maltrata, porque eu tenho um caso aqui que é muito interessante, uma pessoa que eu atendi, ela foi aposentada com 40 anos com a depressão crônica. E ela me falou: Arthur, eu gostaria que vocês falassem na sua palestra do meu caso, porque para as pessoas entenderem o que é o assédio moral. Ela sofreu um assédio moral, tentou voltar, mais assédio moral, e quando ia na perícia, até a perícia assediava ela. Porque o perito falava: falta Deus na sua vida. Nossa, uma moça tão bonita e nova igual você, não está faltando é homem na sua vida, não. Se um médico não tem a capacidade de entender o sofrimento de uma pessoa, olha o estigma da depressão. Ela me falou o seguinte: Arthur, você pode falar, ninguém sabe a dor que eu sinto. Uma pessoa bonita, uma pessoa jovem, e daí? E como é que está esse interior dela? Dilacerado, arrasado. O que ela falou para mim? Eu preferia ter sido atropelada, estar no hospital toda enfaixada, com os braços quebrados, porque aí as pessoas iam acreditar na minha dor. Porque se eu falo que eu estou deprimida, são esses comentários jocosos, esses comentários maldosos. Isso é o assédio moral. A depressão. A Organização Mundial de Saúde já afirmou que em 2020 a depressão vai ser uma epidemia. O que é o conceito de epidemia? Vão ter tantos casos espalhados no mundo todo, e isso é o conceito de epidemia. E por que a depressão vai ser epidemia? Porque a depressão vai ser a consequência dessa nova forma que o mundo do trabalho se organizou, que exige flexibilidade, dedicação integral, que você esteja sempre se superando, fazendo mais, e não respeita o seu limite enquanto ser humano. Esse mundo da organização do trabalho, que não respeita a diferença dessas pessoas. Esse mundo do trabalho, que até critica um atestado médico, como se você fosse uma mentirosa frente ao médico. Já ouvi juiz falando que qualquer artista chega no psiquiatra e consegue um atestado fingido. Aqui mesmo, no nosso tribunal, desembargador falando que o que cura depressão é trabalhar. Bom, se eu fosse desembargador, estou ganhando aquele graninha boa no fim do mês, todo mundo me tratando de doutor para lá, doutor para cá, eu mando todo mundo obedecer. Ah, deve ser bom trabalhar assim, né? Mas eu não sei como é que é isso, porque eu já trabalho há 40 anos, trabalhei na iniciativa privada. Enquanto eu tiver capacidade de trabalho, eu vou trabalhar. Não é porque eu quero, que eu gosto, porque todos nós temos uma necessidade de trabalhar. Se a gente puder trabalhar e ter satisfação com o trabalho, ótimo. Mas o que move a gente, talvez inicialmente, é o sonho, e que a realidade às vezes vai transformando num pesadelo, mas o que move a gente é levantar da cama e trabalhar todo dia é necessidade. E dentro do serviço público, parece que ficar doente é proibido, né? Porque estão querendo até agora abrir processo administrativo, porque a pessoa está doente, como se o próprio laudo do médico e da perícia não fosse suficiente. Então daqui a pouco vai ter uma lei, é crime adoecer. E quem que será que está fazendo as pessoas adoecer desse jeito? Não seriam eles os verdadeiros criminosos? Então eu combinei com o Rui que a gente não ia se estender muito, né? Então mais uns 10 minutinhos eu vou fechar aqui, porque eu queria, né, para quem não tiver a cartilha, para depois procurar aqui no Sejusmig, né, quando o pessoal viaja e está sempre levando. E eu vou pedir ao meu amigo Reginaldo, né, que eu também gostaria de agradecer, além da diretoria, esse grupo de funcionários do Sejusmig, que são para mim assim, pessoas que eu tenho a maior consideração, são pessoas que batalham, que estão juntos, estão nas manifestações. Então é muito bom eu conviver com esses funcionários, eu considero amigos, né? Então eu gostaria de passar para os gráficos ali, Reginaldo, faz favor, é página 21,
Então, quando eu fiz essa análise, como é que eu fiz? Eu tive que pegar um programa de epidemiologia chamado EPI Info. Eu tive uma colaboração muito grande da minha companheira, jornalista Thaís Ferreira, que pegou esse programa, aprendeu, procurou com pessoas que usavam esse programa, porque sem a ajuda dela, eu não teria feito essa cartilha. Inclusive, a parte de como é que se diz, revisão do texto, a produção dos gráficos, é uma parceira que entrou nesse projeto junto comigo e eu só tenho a agradecer ela. Então, em nome da Thaís, eu gostaria também de parabenizar todas as mulheres, apesar da Thaís falar que não gosta desse negócio de parabéns no Dia das Mulheres, porque para ela todo dia é Dia da Mulher, eu concordo com ela, né? Mas a gente tem que fazer aqui como se diz, o social, né? Então, é muito importante realmente o trabalho que ela fez, sabe? Nós estamos aqui com um gráfico que, para vocês terem ideia, então, desses 53 casos, eu fui pegando, né, o depoimento. Então, eu trabalhei a partir do que eu tinha anotado, a minha percepção sobre o sofrimento das pessoas. Ora, vocês estão vendo que tem, se vocês abrirem na página 21, qual que foi o primeiro dado que corresponde a toda a literatura? Que o assédio, 89,28% dessas reclamações envolviam assédio vertical descendente, que vem da hierarquia. Ou seja, é o poder que o chefe tem de praticar o mal. Faz favor, o próximo. Qual foi o maior número de pessoas que procuraram o sindicato? Na página 22, esse gráfico roxo. Oficial de apoio judicial. Por quê? Porque é o maior número de pessoas no tribunal. O outro gráfico, na página 24, faz favor, Reginaldo. Aí nós pegamos o seguinte: para fazer um trabalho científico, eu peguei o trabalho de referência, que é da Mary France Irigoyen, né? Que são as categorias de análise. E é importante a gente entender que são 3 elementos que são essenciais no assédio moral: o agressor, o alvo, que nós chamamos de vítima, e o contexto que permita que o assédio aconteça, é o que nós chamamos de organização do trabalho. Então, a Mary France, ela destacou 4 categorias de análise com relação aos atos hostis de assediar. Porque como é que eu vou provar que eu estou sofrendo assédio moral? A pessoa não tem essa lógica que eu estou mostrando a vocês. Ela vai me narrando os atos e depois eu vou sistematizando o que aconteceu nas categorias de análise. Então, nós temos 4 categorias de análise: atitudes que geram deteriorização das condições de trabalho, atitudes de isolamento e recusa de comunicação, atitudes contra a dignidade e atitudes de violência verbal, física ou sexual. Então, nesse primeiro gráfico aqui, na relação da deterioração proposital das condições de trabalho, olha que a conclusão que nós chegamos. 32% das pessoas acham que a crítica é injusta e exagerada no trabalho. 26% reclamaram de pressão para não valer direitos, férias, horários, artigo 70, prêmios. 25% reclamaram que contestam sistematicamente todas as suas decisões. Nada que você faz está bom, nada que você sugere para fazer de melhor consta. E 19% não leva em consideração as recomendações médicas. O que seriam as recomendações médicas? As limitações de peso. Uma pessoa que faz uma cirurgia no joelho ou que tem um problema na mão, ela chega com a limitação e parece que o chefe faz questão de dar trabalhos para ela que vão realmente, se você não der conta, você não serve. Sabe? Essas questões que vão magoando, porque a pessoa tem um relatório. Já é difícil você assumir uma limitação, né? Quanto mais uma incapacidade, né? Agora, você imagina que mesmo você tendo que assumir essa limitação, você é constantemente criticada. Reginaldo, faz favor, o próximo. Na página 25, nós vamos ter o quesito isolamento e recusa de comunicação. Vocês podem falar, mas o que é isolamento? Isolamento é o seguinte: a pessoa não te dá trabalho,
fala que você não tem competência, que mal você dá conta do balcão. Aí muitas vezes a pessoa fala, mas é bom, né, ficar sem trabalhar. Não, gente. Se a gente vai para o trabalho e não tem o que fazer, você olha para o relógio, vamos supor, são 7 horas, 8 horas. Aí passou 1 hora, você olha para o relógio de novo, é 8h05. Porque o tempo não passa. É ao contrário, né? Quando a gente está de folga, fim de semana, fala, nossa, esse fim de semana passou em 1 minuto, né? Então, até o tempo é relativo na percepção. Quando a gente está numa festa, quando a gente está com os amigos, tudo bom, parece que o tempo, nossa, já são 3 da manhã. Agora, quando a gente está trabalhando, se tem muito trabalho, pelo menos o tempo passa rápido. E se você vai lá, sem ter trabalho, os colegas falam, pô, mas que folga, hein? Porque é isso que falta na assédio moral, solidariedade dos colegas. Então, na questão do isolamento e recusa de comunicação, 32% relataram que os superiores ou colegas não dialogam. Você quer conversar, você quer entender, você tem essa recusa da comunicação. E 19% relataram que a direção recusa qualquer pedido de entrevista. Se você quer procurar a sua chefia para tentar conversar, para tentar mediar, que pode ser um problema que infelizmente está acontecendo. Eu estive lá no Sindicato de Servidores do Judiciário Estadual de Alagoas, em Maceió, e o que me foi relatado lá, que praticamente não existe esse assédio vertical, que o assédio horizontal entre colegas. Isso é mais uma característica desse novo mundo do trabalho. O individualismo, uma política de, se você for produtivo, eu vou te dar um cargo de comissionado, o seu colega deixa de ser colega para virar seu inimigo, porque ele é um competidor, né? Então, nós falamos então do isolamento e recusa de comunicação, que ficou bem óbvio. Agora, nós temos essa outra categoria que é muito interessante, Reginaldo, faz favor, é a próxima, página 26. Atentado contra a dignidade. Olha só, gente, o que é um atentado contra a dignidade? Vou dar alguns exemplos aqui. 58% disseram que é desacreditado diante dos colegas superiores e subordinados. É quando você participa de uma reunião, dá uma ideia que é boa para melhorar a organização, para melhorar o fluxo do trabalho, você é desacreditado, você é desmoralizado. 39% falaram que usaram de insinuações ou gestos de desprezo para qualificá-lo. Mais uma vez o gesto, né? A expressão. Não precisa falar nada, mas você está vendo que aquela pessoa está te olhando com uma expressão de desprezo, né? 33% espalhar rumor a seu respeito. E um dos focos da origem do assédio moral é o não aceitar a diferença. Eu não aceito a diferença racial, religiosa, aí vai a diferença de gênero, a diferença da idade, né? E ficam esses fofocas, essas fofocas, né? E esses rumores, né? Agora, olha que coisa interessante, só 4% falaram que são injuriados com termos obscenos ou degradantes. Por quê? Porque o assédio é sutil, né? Eu não preciso de te xingar, eu posso estar ali com um olhar, com um desprezo, com um riso, né? Uma pessoa me contou que estava todo mundo no café, aquela risaiada danada, na hora que ela entrava, acabava a risaiada. Saía lá do local, começava de novo. Como é que você não vai achar que estão rindo de você? E como é que você vai provar isso? Esse que é o assédio. Ele cria dúvidas, ele cria essa ambivalência, né? E com relação à violência física, verbal, sexual, elas falam, isso é chocante. 54% convive com colegas ou superiores que falam aos gritos: "Ô, vai pro balcão! Oh, eu sei que está aí na audiência, está burra, está lenta." Gente, quem que aguenta isso? Quem que aguenta isso? Isso não te deixa, se você estiver na audiência, um juiz gritando com você, você não vai ficar abalada, não vai errar mais, aí vem mais assédio, né? E eu acho que para encerrar agora a palestra, né? Aí eu vou manter o compromisso que eu fiz com o Rui, de encerrar aqui 7h30. Eu queria falar uma coisa que é muito importante, que é, principalmente para a mulher, que é a relação do feminino com assédio sexual e com assédio moral.
O assédio sexual, felizmente, assim como o racismo, são atitudes caracterizadas em lei. E o assédio sexual é bem claro, quando o superior hierárquico usa do seu poder para conseguir favores sexuais com a mulher. Então, como é que surge um assédio moral por causa de um assédio sexual? É quando a mulher nega o assédio sexual. Aqueles convites para tomar um vinhozinho, aquela mão pegajosa, né, no ombro da mulher, né, aquela intimidade que você não quer dar para essa pessoa, né? Essas pequenas questões, a cantada explícita, o convite para motel, e se a mulher nega, aí começa o assédio moral. Porque aí, de repente, de melhor servidora, ela vira pior. E começa o boicote e tudo mais. Outra questão que a mulher também sofre muito, que é o mesmo lado da moeda, é a questão da gravidez e da menstruação. É porque não tem, acho que, coisa pior para a mulher, porque essa daí está de TPM todo dia. Poxa, gente, isso realmente é muito desagradável. E da mesma forma, quando a mulher engravida, né, vem aquele discurso: poxa, mas logo agora que eu contava para você, você engravidou, vê se você não vai ter filho de novo, né? Já teve pessoas que foram chamadas pelas suas chefias como fosse verdadeiro barriga de rato, né? Porque está sempre produzindo. Vocês já imaginaram? Tudo bem que uma mulher não queira ter filho, mas a maioria das mulheres, quando casam, quando gostam de uma pessoa, elas querem ter um filho. Isso é um direito dela, é uma necessidade da humanidade, né? E para a gente encerrar, né, eu gostaria de deixar bem claro onde se caracteriza o autoritarismo. O autoritarismo, ele possui as seguintes características: exclusividade do exercício do poder, arbitrariedade, impulsividade nas decisões, agressividade à oposição, controle do pensamento, censura das opiniões, cerceamento das liberdades individuais de pensamento, cerceamento das liberdades de movimentação, instauração de processo administrativo disciplinar sem motivo, baixar notas de avaliação de desempenho como punição, negar artigo 70 e férias-prêmio, ser escalado constantemente em feriados e data festiva. E isso vai afetar o quê? A nossa dignidade. Porque, afinal, o que é dignidade? Dignidade é a qualidade de quem é digno, ou seja, de quem é honrado, exemplar, que procede com decência e honestidade. A dignidade do indivíduo representa sua integridade moral, e um ataque a essa dignidade é caracterizado como dano moral, e se o dano moral é prolongado, como assédio moral. Então, eu gostaria, nesse Dia da Mulher, né, que nós sabemos que o público feminino, 70% dos servidores do Tribunal de Justiça são mulheres, né? Mais do que nunca, no Dia da Mulher, nós queremos que tanto as mulheres quanto os homens, mas principalmente vocês que têm essa dupla função, trabalho, casa, tem que se esforçar para mostrar que é tão boa quanto o homem. E por que as mulheres escolhem o serviço público? Porque é a única instância onde elas vão poder ganhar igual ao homem. Porque a gente sabe que na iniciativa privada as mulheres trabalham mais e ganham menos. E eu termino aqui, abrindo para o debate, agradecendo mais uma vez a participação de todos que estão aqui, presencialmente ou virtualmente, e mais uma vez parabenizo a diretoria do Sejusmig por esse brilhante trabalho. Não é à toa que esse sindicato é referência nacional e internacional no combate ao assédio moral. Muito obrigado a todos por esse encontro. Com relação à prevenção, se colocou claro aí o trabalho institucional nosso, né, de provocar o próprio tribunal e a sociedade como um todo a discutir, a debater o tema, e também o trabalho individual, né? O objetivo é claro que não existam vítimas, que a gente tenha um ambiente mais saudável possível. O tribunal agora tem demonstrado que está preocupado com o absenteísmo alto, mas uma das formas de combater esse alto índice de absenteísmo realmente é criar uma cultura de mediação, uma cultura de preventivo, partindo da própria instituição mesmo,
que muitos desses conflitos, né, tem que se trabalhar para evitar os conflitos. Mas onde os conflitos já estiverem instaurados, é muito tranquilo e fácil para a administração gerir melhor a força de trabalho, possibilitar uma flexibilização melhor da movimentação, permutas, remoções, tem vários serviços que estão sendo criados aí. Não, fica o tempo todo insistindo em manter a vítima diante do assediador e amplia o número de dias de afastamento. Dentro daquilo que você colocou, que o afastamento predominante em todas as pesquisas que a gente tem acesso aí é o adoecimento mental, que é invisível, bem diferente daquele que eventualmente no final de semana alguém se acidenta aí no futebol ou de moto. Não há dúvida nenhuma sobre o problema. Perguntam para ele, apresentam a radiografia, tranquilo. Agora, o adoecimento psíquico invisível, esse a vítima sofre duplamente, né? Com as dores e com o preconceito. Agora, você colocou muito bem aí a questão da política do sindicato em relação à prevenção, das leis que foram aprovadas, dos debates, todos os encontros que você participou conosco pelos encontros regionais, congressos, né? Mas tem algum ponto que eu acho que é fundamental, se pudesse falar um pouquinho mais, da questão prática mesmo, falamos muito da luta institucional mesmo, para evitar incluir o tribunal nisso, mas aquela conduta de prova mesmo, da vítima, o que ela pode fazer concretamente, para que mesmo sendo extremamente subjetivo, essa análise, né, falta dados completos, então é muito sutil, o que pode avançar um pouco mais, para que a gente consiga dar um atendimento melhor, e eventualmente, se tiver que discutir no âmbito do CNJ, alguma ação civil pública ou alguma ação ordinária, a gente tenha mais elementos de prova. Quais seria, se o diário, alguma coisa que você considera dos nossos atendimentos? Bom, porque o Rui fez a pergunta e já deu a resposta no finalzinho. Mas eu já tinha escrito aqui. Olha, gente, como eu não sou advogado, eu sou um psicólogo, como é que eu tento ajudar o jurídico na questão das provas? A primeira orientação que nós damos às pessoas é que ela monte um diário. Ela pode comprar uma agendinha igual essa, entendeu? Escrever no seu computador, não no meio de trabalho, ou então até mesmo no seu celular. Ela registrar o dia, a hora, o fato que aconteceu e as pessoas que estavam perto. Vou dar um exemplo simples, uma coisa de um parágrafo. Hoje eu fui trabalhar, o meu chefe, o meu colega, me tratou aos gritos, bateu na mesa e estavam presentes o colega A e o colega B. Então, bem sintético. Por quê? Porque tudo que é ruim, gente, a mente da gente é maravilhosa. A capacidade plástica da mente da gente é o que nos faz sobreviver. Tanto é que, às vezes, quando a gente começa a pensar na situação política do Brasil, como é que vai ser o futuro, a gente acaba ficando doido. Mas eu vou dar uma mensagem aí, positiva aí. Para mim, o Brasil sempre foi desse jeito. Eu cresci na época da ditadura militar, quando eu casei teve a crise do petróleo, quando eu tive meu segundo filho, a empresa que eu trabalhava quebrou, depois veio Fernando Henrique com a reforma neoliberal. Talvez teve um período aí que a gente respirou um pouquinho melhor, né, que o cheque especial era 1,5. Bom, mas vamos voltar ao nosso foco. Mas aí eu vou dar um exemplo assim, por que esse caderno é importante. Ele é importante por causa dessa questão plástica do nosso estado mental. Vou fazer uma comparação. Se cada um de nós fizer uma viagem, né, ficar uma semana na praia, chove 5 dias lá, né, no último dia, na hora de ir embora, abre aquele sol bonito, né, tudo colorido, né, você bate foto até não poder mais. Passam alguns anos, quando você for ver seu álbum de foto, você só vai lembrar dessa viagem do dia bom. Se alguém lembrar, mas você não lembra que choveu 5 dias, aí você fala, mas o dia de sol foi bonito, né? Porque a mente da gente, ela tem uma tendência a colocar de escanteio, ela não está eliminando, mas ela está colocando ali guardadinho, no sótão, no porão da mente, os acontecimentos ruins. Então, se a pessoa, ela não for fazendo esse caderno, quando ela quando chegar num ponto que o assédio moral já foi mais fulminante, ela não vai conseguir lembrar das coisas todas, porque só de lembrar já vem um sentimento ruim, já vem a depressão. E esse caderno serve também para ela ter certeza, que às vezes a pessoa pode duvidar, será que isso não é um problema meu? Então essas anotações são importantes
Porque cada dia que você escreve, de acordo que... Eu gosto muito da escrita, assim, o texto digitado também serve, mas a escrita ela tem uma diferença. Quando você está muito nervoso, a pressão que você faz no papel é diferente, a própria forma da sua letra é diferente, né? Então esse caderninho é o que a gente chama do diário dos atos de assédio moral. Outra questão também que eu sempre oriento as pessoas, se elas entraram no trabalho sem nenhum problema psíquico, emocional, elas têm que levar os atestados médicos, as receitas de remédio, pedir ao seu médico psiquiatra para fazer um laudo, colocando que a reclamação da pessoa está relacionada ao trabalho, ela fazer terapia, e que nessa terapia também, se possível, o terapeuta fazer um relatório, porque são esses elementos que nós, enquanto psicólogos ou profissionais da saúde do trabalhador, podemos subsidiar o departamento jurídico. Então, pois não? Gravação. A gravação, eu prefiro não entrar nesse mérito, porque a gravação é uma coisa polêmica. Porque existem, assim, uma parcela do direito que diz que a gravação só é legal se você falar, olha, eu estou aqui e vou fazer a gravação da nossa reunião. Eu acho que isso é importante quando você já está sofrendo um assédio moral, então você tem que evitar o contato com o agressor, você não pode ir para a sala com um agressor que é chefe, sozinho, e para isso você tem que ter coragem, mas geralmente a pessoa está num estado já tão abalado por esse poder que esse assediador exerce sobre ela, ou ele, né, que às vezes ela não consegue gravar. Tem algumas escolas também que falam que se você estiver conversando com uma pessoa, você pode deixar o gravador ligado, que serve como prova. Mas como eu não sou advogado, eu prefiro que talvez amanhã o doutor Luquezzi, né, o departamento jurídico explique. Mas eu entendo sim, que sim, o medo é o que faz com que o assédio moral se propague. Se você, pelo menos, conseguir, se você acha que está sendo vítima de assédio moral, se você está sendo maltratado, que pelo menos nós tenhamos a coragem de falar, eu vou gravar essa reunião porque eu não estou mais admitindo certos tipos de comportamentos. Eu, pessoalmente, Arthur, agiria assim. E esses relatórios, esses laudos médicos que vão comprovar o sofrimento. Tá ok? Então, gente, o Reginaldo nos informou, não chegou pergunta pela internet, no auditório nós não temos também perguntas. Eu queria só chamar a atenção e enfatizar, né, agradecer muito ao Arthur por toda a colaboração que tem dado a gente e aos outros trabalhadores, né? Esse trabalho se ampliou até para fora do país, né? Parabenizar pelo, né, porque não é à toa que você tem esse reconhecimento, mas dizer que principalmente o que a gente tem percebido e chama a atenção da categoria é para a solidariedade. Porque quando a gente forma uma rede de solidariedade, é muito difícil alguém assediar todo o conjunto. Assediar um é fácil. E o que a gente percebe às vezes é que por esse temor, ou até pela própria estrutura do judiciário, o plano de carreiras que estimula a competitividade. Agora, os escrivães, por exemplo, para chegarem a ser escrivão, tinha que passar pela promoção e o outro não, ainda bem que isso agora termina, mas talvez até por essa competitividade, assim, a falta de solidariedade fazia com que esse problema se agravasse e hoje ainda faz em alguns casos. Eu estava mais cedo uma blusa que é aquele que é fácil você devorar sozinho, né? Assediar uma pessoa, mas se o grupo se une, e aí chamar atenção para que quem assedia hoje, ou quem hoje deixa de ser solidário, quem hoje até foge do colega que é vítima do assédio, para o assediador não ver ele muito próximo e ele não passar a ser a próxima vítima, essas pessoas têm que pensar que o judiciário é assim, o juiz se remove, se promove. Hoje ele trabalha com uma pessoa que dá sustentação a ele, né, naquela atitude, amanhã pode ser ele a vítima. Então que a solidariedade e esse sentimento de que o que acontece com o outro hoje pode acontecer com a gente amanhã, é que é fundamental, é a arma mais preciosa que nós temos, visto nos últimos anos, em relação ao combate ao assédio moral. Quando tem essa união, quando o grupo se protege, não acontece.
E aí essa pessoa, ou ela percebe que ela está errada, porque aí a gente hoje, pela limitação do tempo, né, Arthur? Às vezes o assediador nem sabe que ele deve estar sendo assediador. Tem essa história do assediador que não tem essa consciência plena. Ele pode ter uma índole mal, uma vontade de prejudicar interno, mas ele não sabe que aquilo é assédio. Mas quando ele começa a ver a reação do grupo, ele vai e começa a pensar 2 vezes as atitudes. Então, assim, enquanto sindicato, né, ou seja, os MIG, quer destacar a importância da solidariedade, dos colegas se protegerem, não deixarem que o outro chegue a esse ponto, como nós já tivemos, de pessoas a tentarem contra a própria vida, porque o sofrimento é muito grande. Então, assim, é algo, além da carreira, além do salário, a gente tem que colocar o assédio moral, o combate ao assédio moral, no mesmo plano. Acho que não adianta ter um bom salário, não adianta ter promoção na carreira, né? Se você sofre todos os dias, como você bem disse e colocou, a ter que sair de casa e enfrentar esse ambiente. E aí a solidariedade e a consciência de que hoje você é o assediador, mas amanhã você pode ser o assediado. Obrigado, viu, Arthur? Obrigado a todo mundo que assistiu e obrigado a vocês pessoalmente. Eu quero falar uma coisa, até a parte do sapato sobre isso. Já aconteceu comigo, realmente, assédio moral, mas eu soube passar por cima. Mas o meu irmão, há uns 4 anos atrás, ele estava numa comarca, né, lá de Contagem, não era daqui, e ele estava sofrendo muito assédio moral, que ele é um rapaz muito tímido e lento, sabe, assim, a personalidade dele. E o escrivão insistia em deixá-lo no balcão. Então tinha muitas reclamações, que a fila do balcão ficava grande, etc e tal. E o juiz acha que as pessoas não são unidas, que você está falando solidariedade, ele não teve solidariedade. Ele é uma pessoa muito tímida, caladão, muito inteligente, muito estudioso, entrou, inclusive eu estou no tribunal por causa dele, ele foi lá fazer inscrição e tudo, me deu a apostila. E ele entrou lá, foi fazer o curso de Direito, ele tinha formado em Matemática, tinha pós-graduação em Matemática e tudo, foi fazer o curso de Direito e fez, e terminou o curso. Só que isso não foi valorizado em momento algum. O escrivão continuou deixando no balcão, e ele foi muito assediado, até que um dia, e ele não falava isso, o juiz da vara lá, chegou, desmoralizou na frente de todo mundo, que já havia acontecido outras vezes, e ele pegou, não falou nada comigo, não falou nada com a família, ele não é casado, ele é solteiro, mora sozinho. Quando eu fiquei sabendo aqui no fórum, que o meu irmão, um advogado, me falou assim, mas o seu irmão exonerou, pediu exoneração, saiu do tribunal, eu falei assim, meu irmão fez isso? Liguei para ele imediatamente, fiz. Aí ele me contou, aconteceu, eu já não estava aguentando mais não, já estava adoecendo. E ele falou assim, por que você não me falou? A gente procurava o sindicato, e ele falou assim, isso não adianta não, isso não dá em nada não. Então isso é um desabafo que eu quero fazer, e ele ficou mais de 1 ano desempregado, tentando o concurso, mas agora ele já está bem, já passou de novo, tudo. Mas isso fica com a gente, né? Eu fico com essa mágoa, sabe? Porque por que deixaram ele atendendo o balcão? Por que não deu uma pessoa muito inteligente, um raciocínio lógico, muito bom, poderia ter feito nesse processo, mas teve essa coisa, isso foi assédio moral, acho que eles queriam isso, que ele exonerasse. E ele foi. Ele nem discutiu com o juiz, que ele virou as costas, pegou a malinha dele e foi lá para Goiás, pronto, exonerou. Para não chegar a um ponto pior, que você está falando, tem gente que tenta ter, e tem outras polêmicas também que já ficaram no buraco, e eu também já fiquei. É terrível isso. Então, isso, inclusive as nossas férias prêmios, barram nossas férias prêmios. Até hoje, eu não consegui tirar férias prêmios. Mais uma colega para falar. Sandra, eu posso dizer que não é um assédio, porque diz que o assédio tem que ter atos repetitivos, tem que haver uma continuidade, não é, Arthur? Então, eu posso dizer que eu fui vítima de um ato de insanidade, vamos dizer assim. Bom, tem 1 ano, fez 1 ano, saí do cargo, fui tirada do cargo de chefia, passei 3, 4 dias vagando pelos corredores do fórum, por conta disso levei um PA também, não fui ouvida pela direção, 10 anos de serviço naquela chefia, naquele setor, 20 anos no setor, 30 anos no tribunal, eu fui escorraçada de um setor, adaptei a outro, mas você não é ouvida pela direção, você não tem voz, você não tem respaldo, você não tem um órgão para te ouvir, você tem um magistrado que está te assediando, mas
o corporativismo não te dá vez. Então, eu acho que o sindicato devia, sim, brigar, tentar conscientizar o tribunal. Eles agora estão aceitando a existência do assédio, mas também ter esse canal do servidor, da chefia, de acionar a instituição e dizer, olha, eu estou sofrendo, pode ser um desembargador, um juiz, o que seja, mas está acontecendo, que a gente não tem isso. Bom, é importante a fala das colegas para demonstrar isso. Na fala, né, de uma, o sofrimento que, além da vítima, vai para a família também. Você vê que eles conseguiram vencer. O assediador tem por objetivo isso, como o Arthur bem falou. Você tem um cargo público, você tem estabilidade, o assediador quer te levar a pedir oneração do cargo. No caso, seu irmão, infelizmente, conseguiu, sem que ele pudesse contar com a colaboração, com a solidariedade, e talvez ele tivesse superado isso. E espero que os outros colegas que deixaram de agir naquela hora não sejam as próximas vítimas, né? E essa questão é importante porque, como também o Arthur e o Rui disseram, o tribunal nem aceitava a existência de assédio moral. A primeira vez que nós fomos falar com o presidente do tribunal, ele falou, não existe assédio moral na instituição. Depois começou não só a aceitar, como começou a inserir no treinamento do juiz, quando a gente conquistou a Lei 116, no treinamento dos magistrados, eles fazem agora, a Corregedoria levava a Lei 116, para falar o que é assédio moral e segurar a onda. Mas a gente percebe, sim, que em algum momento começou as relações, e aí o assédio moral em cima do escrivão, a do escrivão em cima dos colegas, ou dos colegas para tentar ter esse acesso à promoção, que aí agora falta a gente apostar mais, ainda intensificar tanto a questão da pessoa se preservar e saber guardar provas, quanto dos colegas terem a solidariedade para que a gente possa ter instrumentos para acionar a CNJ ou acessar judicialmente, né? Então a gente estava nesse trabalho de conscientização para que não acontecesse o assédio, ainda continua, a ideia é banir a prática, mas como a gente sabe que não vai conseguir banir, é importante isso tudo que vocês disseram, que a gente se solidarizar, agir sim, guardar as provas, o sindicato está presente, basta, né, acionar e a gente então conseguir banir mesmo isso do meio, porque às vezes as pessoas sempre falam muito do corporativismo da magistratura, seja em todas as questões da magistratura, mas eu acho que falta um pouco de espírito de corpo na categoria, de se unir mesmo e dizer, poxa, nós não podemos deixar que alguém, pelo cargo que ocupa, faça com o colega que a gente está vendo o colega passar. Então aí também, quando a gente se une, a gente se fortalece, independente do cargo que o assediador ocupa, né? Então, mais uma vez, agradecendo a presença de todos, nos comprometendo em continuar, né, Arthur, nessa luta de combate ao assédio moral. E agradecer especialmente ao Arthur. Uma boa noite. Esse material vai ficar disponível